Eu sou a Bia Pedrina e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, a análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Passar sufoco no transporte público não é novidade para quem usa o serviço que é considerado essencial nesta pandemia. O aperto que os moradores da periferia enfrentam todos os dias na condução agora também será sentido no bolso com o reajuste da passagem nos trens e metrô e a retirada da gratuidade da tarifa para idosos de 60 a 65 anos. De acordo com a Prefeitura, cerca de 186 mil idosos perderão o direito, dados que podem estar subnotificados, já que pelo menos 697 mil pessoas de 60 a 65 anos viviam na capital em 2019, de acordo com o IBGE. Sufoco que também será sentido com o aumento da tarifa de transporte público nos trens da CPTM e metrô, de R$ 4,40 para R$ 4,83. Esse reajuste se equipara ao valor já cobrado nos ônibus da cidade desde 2019. A auxiliar de limpeza aposentada Maria José Bezerra Santos, de 64 anos, mora na região de Perus e será impactada duplamente. Perderá o benefício da gratuidade e terá que pagar mais para se locomover. Dona Maria, eu queria que a senhora se apresentasse, falasse a idade da senhora, quantos filhos a senhora tem, enfim, contasse um pouquinho da senhora. Eu tenho 64 anos, aí só tenho uma filha. Meu nome é Maria José Bezerra Santos. Você mora em Perus, né, Dona Maria? Eu moro em Perus, sou aposentada, me aposentei agora. Antes de me aposentar, eu fiquei 5 anos afastada pelo INSS, de 55 até 60 eu fiquei afastada. Aí quando eu completei 60, eu me aposentei. Tenho um problema de saúde, né? De artrite reumatoide, de coluna, joelho. Aí como eu já trabalhava auxiliar de limpeza, aí eu fiquei afastada, não conseguia ficar. Aí eu fiquei fichada ainda na firma, na empresa, até meus 60 anos. Como faltava 2 anos, que era para completar os 30 anos que eles queriam, né? E eu não consegui me aposentar antes, aí fiquei. Quando eu completei 60 anos, eu me aposentei por tempo por invalidez, não, por velhice. Aí eu fiz meu bilhete por idade. O bilhete único, né, que a senhora está falando, o bilhete único gratuito. A senhora pegou com que idade e para que a senhora usava? Eu peguei com 60, porque de meus 55 até 60, eu usava aquele outro especial que eu tinha direito, por causa do problema de saúde. Aí quando eu completei 60, aí como eu já estava com 60, eu fiz o bilhete único, né, por idade. Aí eu usava para fazer fisioterapia, fazer ginástica, sair quando eu queria sair, fazer meus tratamentos, fazer acupuntura. Quando eu saía para algum lugar, né, eu sempre usava ele. É tanto que eu tinha o enterro municipal e o outro normal. Certo. A senhora disse para mim que a senhora usava bastante, né, por conta dessas coisas todas que a senhora tinha que fazer, atividades e tudo mais, né? A senhora ficou falando que era seu Uber. Eu brincava que eu tinha 2 Uber na minha carteira. Eu dizia, eu vou buscar pelo menos eu tenho meu Uber de graça, para andar de trem. Porque sempre eu fazia fisioterapia longe, né, lá pro lado do centro. Aí, como eu moro em Perus, às vezes eu pegava daqui onde eu moro, pegava o ônibus até a estação, aí pegava o trem, às vezes, dependendo de onde eu ia, ainda tinha que pegar mais um ônibus. E ser gratuito ajudava a senhora bastante? Ajuda bastante, viu? Ajudava bastante. Porque, principalmente a gente que ganha um salário mínimo, porque meu salário, eu me aposentei com um salário mínimo. Aí só no remédio tem mês fica 300, 400, eu uso bastante remédio. Aí já fica a metade do salário, já vai para os remédios, né? Então a senhora aproveitou bastante a gratuidade. Aproveitei bastante. Aí entrando um pouquinho nessa nova regra aí que São Paulo tirou, né, para a pessoa de 60
a 65 anos, a 64, é 65, né? Quando completar 65, a gratuidade do transporte público. Como que a senhora recebeu isso? Como que a senhora avalia? O que a senhora achou dessa nova lei? Eu fiquei muito triste, né? Porque não só por mim, porque tem muita gente ainda que precisa, né? Eu conheço muita gente, tenho muita amiga também que depende muito do bilhete. Aí se a gente vai fazer, vai para um médico, vai fazer fisioterapia, eu tenho que pagar 2 passagens, né? E dependendo do horário, paga 2, 3. Porque às vezes não dá para voltar com o mesmo bilhete. Aí fica difícil, né? Tem muita gente que ainda vai para a casa dos filhos ajudar, cuidar de neto, né? Para os filhos trabalhar, e vai com bilhete, leva o filho, o neto para a escola. Eu conheço muita gente que faz exercício, fazia junto comigo, né? Mora até em outro bairro, vizinho, aí depende dele. E a gente, quando vai chegando numa certa idade, vai dependendo muito de onde que não dá. De onde eu moro, para mim, do centro, ali na avenida, já não dá para mim ir muito de pé, né? Por causa dos 2 joelhos. Aí eu já pego o ônibus pertinho de casa, já desço, pago alguma coisa que tiver que comprar e já volto de ônibus. Já ajudava bastante. Então, a senhora acha que vai prejudicar bastante a senhora e as pessoas que a senhora conhece? Vai prejudicar muito, porque cada vez a gente vai ficando mais presa dentro de casa, falta de dinheiro, e não vai ter dinheiro para estar aí. Vou ali visitar uma pessoa, né, com um amigo. Aí deixa de ir porque vai fazer falta, né? A gente diz que é pouco, mas é R$4. R$8 já é dinheiro, né? Para quem vive de salário mínimo, depende de remédio e tudo. Porque eu mesmo, nem todo remédio que eu tomo não tem postinho. Às vezes um mês tem, outro mês não tem. Dona Maria, como que a senhora tem se virado? Eu não sei, a senhora tem se locomovido, né? A senhora disse que sua filha tem levado a senhora para os lugares e tudo mais, né? Por causa da pandemia, a senhora tem andado bastante de Uber. O Uber mesmo, né? Agora a gente está falando... Agora é Uber. Quando eu não vou, ela chama o Uber. Não, para a senhora não pegar o ônibus e descer, aí chama o Uber, né? Mas até quando, né? E quando acabar a pandemia, que a gente voltar tudo. Agora não, porque está tudo meio parado, né? Mas quando voltar a vida normal. Pensando a longo prazo, né? De fato, isso vai impactar bastante, né? Todo mundo nessa idade que precisa. Vai mesmo. E é um gasto muito mais elevado, né? E Perus principalmente, porque para quem conhece Perus, a maioria aqui, o lugar, os bairros, a rua, tudo tem ladeira, né? As minhas irmãs moram em Perus. De fato, Perus é um bairro que tem ladeira. Eu brinco que Perus, para quando a gente está novo, é bom. Tem força nas pernas, saúde, mas depois que chega a velhice, fica difícil, viu? Dona Maria, eu não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa que a senhora acha importante de destacar aí diante dessa nova configuração aí para a gente pagar o ônibus para quem é mais idoso. A senhora quer falar mais alguma coisa que a senhora acha importante? O espaço é da senhora. Acho que eles fizeram muito errado. Primeiro que eles não nem avisaram, né? Nem prepararam o povo. Já foi logo tirando de dia para a noite e... Acho bom, para eles não falta, né? Tem dinheiro, tem carro, e o pobre prejudica mais quem é pobre, principalmente quem vive de salário, ainda mais nessa pandemia aí, muita gente está desempregada, né? Aí esse já ajuda bastante, né? A senhora acha que foi pior eles terem feito isso pelo fato das pessoas estarem, de fato, com menos renda, né? As pessoas estão passando aí por dificuldade ainda... Retira a gratuidade, a senhora acha que isso foi pior por conta da pandemia? Eu acho que ficou pior por tudo, né? Porque além da pandemia, tem muita gente que ficou desempregada e a renda que tem dentro de casa, eu conheço gente, que a renda é dos idosos, né? De pai, que ajuda a sustentar filho, né? Ajudar os filhos de algum jeito, né? De outro, eles ajudam os filhos. Aí, com a falta do bilhete, fica pior ainda, né? Sim, Dona Maria, a senhora tem razão. Ficou complicado para todo mundo, né? Parece que o cerco cada vez mais está se fechando para quem é pobre. E agora para quem é mais velho, que deveria ser amparado, né? E na verdade está sendo retirado direito, né? É pior, porque quando adoece, como você vai fazer tratamento, né, direto? Porque, às vezes, quando você ainda consegue andar sozinho e ir no médico, você ainda não, tem um bilhete, você vai sozinho, não depende, ainda filho, né, ainda vai.
aí sem nem o dinheiro de você pagar o ônibus, às vezes você passa o dia no metro, já compra um lanche, faz alguma coisa, né? Ou leva de casa, e sem nem o dinheiro se você não tem o dinheiro do ônibus, você prefere deixar de lado, não vou pro metro. É complicado mesmo, Dona Maria, é difícil, mas, enfim, a gente tem que, sei lá, o Brasil está perdido. É uma luta, eu digo que é uma luta difícil, né? Quando é para eles é rapidinho, né? Aumenta, isso é tudo. Rapidinho sai. Quando é para o pobre... É verdade, o prefeito aumentou o salário dele, né? Ele aumentou o salário dele. Para ele é tudo rapidinho, né? Mas para os pobres... Dona Maria, é muito difícil mesmo. Mas, Dona Maria, eu acho que é isso, assim, eu gostaria de agradecer a senhora por contar a sua experiência aí com relação à utilidade do transporte público, de como a senhora garantiu a gratuidade, de como isso vai prejudicar a senhora e, enfim, as pessoas que a senhora conhece. Gostaria muito de agradecer a senhora por ter topado participar do Conversa de Portão. Tá bom, muito obrigada. A tecnóloga e especialista em mobilidade urbana Camila Lohane, de 25 anos, moradora da cidade de Tiradentes, avaliou os impactos na cidade após a retirada desse direito aos idosos. Camila, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse o seu nome completo, quantos anos você tem, a sua área de atuação. Bom, Bianca, meu nome é Camila Lohane, eu tenho 25 anos, sou formada pela FATEC no curso de transporte terrestre, é um tecnólogo voltado tanto à estrutura do transporte no geral, quanto a questões de mobilidade mais social. Então, esse curso a gente estuda coisas variáveis, como a construção de uma ferrovia, de uma rodovia, e também a parte social e os impactos de tudo que gere na mobilidade, né? E aí, com esse curso, eu estagiei durante 2 anos no setor público, na São Paulo Transportes, na área de planejamento. Depois de trabalhar 2 anos lá, eu fui para uma concessionária, né, que a gente chama aqui de concessionária, mas são as operadoras de ônibus urbano. Trabalhei por 2 anos lá na área na área operacional, e aí vai fazer 2 anos numa startup de fretado, e aí eu também estou numa área operacional hoje, seguindo como analista. Camila, muito obrigada por você ter topado participar aqui do Conversa de Portão. A minha primeira pergunta é sobre como você avalia os impactos, né, quando a gente fala do acesso à cidade para essa faixa etária, né, da população, não apenas para essa faixa etária, mas para a população de São Paulo como um todo. Bom, Bia, eu acho que a gente pode começar falando que o transporte, ele cumpre uma função essencial hoje na sociedade, né? Ele dá acesso a todos os outros direitos sociais, ele é um direito social hoje, né? E ele dá acesso a todos os outros direitos sociais, a lazer, saúde, educação. Hoje, os mais impactados é quem está na periferia, né? Quem está nos extremos da cidade. A gente está numa situação atual que as metrópoles cresceram numa dimensão que quem tem uma renda muito baixa acaba ocupando as periferias, né? E aí eu falo a gente, né? Porque eu sou moradora da cidade de Tiradentes, é o último bairro da Zona Leste, então eu sempre me incluo nesse meio. Então a gente está aqui no extremo leste, todos os serviços essenciais e de infraestruturas estão no centro. O transporte é o único meio para a maioria das pessoas acessarem esses locais. Eu falo assim que tem gente aqui na cidade de Tiradentes que não conhece a Paulista, que não conhece Ibirapuera. A gente acha isso, nossa, como alguém aqui em São Paulo não conhece a Paulista e nem o Parque do Ibirapuera, mas sim, tem pessoas que têm difícil acesso. Se a gente pensar, inclusive, numa família que tem 5 filhos, imagine o transporte desses 5 filhos que pagam condução até um parque, como o Ibirapuera. Isso causa um grande impacto, né, no financeiro, na família, porque tem a questão da condução, tem da alimentação. Então, eu queria, inclusive, agregar a esse contexto a questão da redução da integração do bilhete único, né? A gente teve a redução da integração do bilhete único em março de 2019, e agora a gente está tendo esse retorno, né, que a gente tinha conseguido esse direito há aproximadamente 6 anos, quando teve as manifestações de 2013, né, e aí conseguiu o direito para os idosos de 60 a 65 anos a gratuidade, e aí demos um passo atrás, né, com isso.
Você sabe dizer se tem algum dado, alguma pesquisa que confirme, que comprove que os usuários nessa faixa etária são majoritariamente mulheres, são do gênero feminino, pensando que muitas dessas mulheres, como você disse, são diaristas, trabalham em casas de família? Existe alguma pesquisa nesse sentido para informar esse perfil dessa faixa etária de idade? Olha, Bianca, nessa faixa de idade eu não consigo te afirmar, mas as pesquisas recentes, principalmente de origem e destino, que é onde a gente sempre segue a linha de informação, pesquisa de origem e destino do metrô, ela mostra que quem mais utiliza transporte público e o transporte a pé hoje no município são as mulheres, né? E principalmente as mulheres da periferia e que têm filho, porque a gente fala assim, aqui tem filho porque é o transporte a pé no sentido de levar o filho para a escola, voltar para casa. E isso eu acredito que inclui, inclusive, essas pessoas com essa idade, porque vamos pensar no dia a dia de uma periferia, tá? É uma mãe solteira, e aí às vezes mora com a mãe, tem um filho, né? E aí essa mãe, a avó, que acaba cuidando desse filho. Então ela acaba se deslocando para levar tanto a criança na escola, para levar a criança no médico, para ela ir ao médico, para ela resolver coisas ao banco. Então é um impacto muito grande, sabe, no dia a dia dessa família. Eu falo isso e aí eu vou sair um pouquinho da questão da idade e aí trazer um pouquinho para o meu dia a dia, que é o seguinte: eu trabalho lá na República, né? E aí eu utilizo aproximadamente 3 conduções, né? Então, eu estou aqui no meu bairro, na cidade de Tiradentes, tenho que ir ao terminal. Do terminal eu tenho que ir lá para o centro, e do centro eu pego um outro ônibus para a República. Então, o impacto na redução da integração do bilhete único foi muito grande para mim. A gente já tem que pensar em outras estratégias para se locomover na cidade. Então, você imagina essas pessoas que nem sempre já têm uma mobilidade reduzida, alguma delas pela idade, vão ter que custear agora essa movimentação. Sim, Camila, é uma conta que não fecha, né? E pensando em contas que não fecham, o governo usa como justificativa para a retirada dessa gratuidade a lisura das contas públicas, né? Mas se de uma ponta, de alguma maneira, o governo diz que economiza, na outra ponta é digamos assim, o usuário que tem que bancar isso. Como que essa conta fecha? Você acha que existe uma política que dê conta de garantir essa gratuidade? Você acha que é possível? Bom, Bianca, recentemente o IDEC, né, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele afirmou que a economia é pequena, já que os idosos já utilizam o RG, às vezes, para ter essa gratuidade. Eles mostram o RG para o motorista, fica na parte da frente, às vezes nem passam na catraca para contabilizar essa gratuidade. E, além disso, a prefeitura ela vai passar a pagar as concessionárias, né, as operadoras hoje do município, a partir dos custos dela, não a partir dos passageiros, como é atualmente. Então, se a gente for levar isso em consideração, não é possível essa conta fechar, né? Porque é uma ação feita por um governo que não tem uma visão essencial aos direitos sociais, né? Teve um embate, né, entre a Justiça, o Ministério Público e o governo. Ações até valeram por algum tempo, mas já caíram porque o governo recorreu para garantir essa gratuidade. Essa ação do governo, ela tem consonância com a lei? Existem brechas jurídicas, digamos assim, que possa sustentar a garantia disso, ou não, o governo vai, de fato, implementar e não tem muito o que fazer, digamos assim? Bom, eu acompanhei, né, a primeiro momento essa queda de braço. A primeira ação foi feita pelo Sindicato Nacional dos Aposentados e a revogação foi feita pelos governos, né? E realmente tem bases legais. Mas a questão é que é vergonhoso para o município ter um regresso tão grande dos direitos que a gente já tinha conquistado. É algo meio que imoral, né? A gente ter confiado, achado que nada ia mudar e a gente só vem perdendo esses direitos. Pensando um pouquinho sobre como que é a dinâmica das contratações mesmo, né? Antigamente o transporte era público, né? Ele era totalmente estatal, enfim. Hoje em dia
o governo ele faz parceria com empresas para que, enfim, a gente consiga fazer as parcerias e diante dessas parcerias o sistema de transporte funcione, digamos assim. Você acha que essas parcerias, digamos, com a rede privada, de alguma maneira encarece o transporte público? Qual que é a sua avaliação? Você acha que o transporte deveria ser 100% público? Se isso de alguma maneira impacta mais, né, no usuário final? Como que você avalia essas parcerias? Bom, Bianca, eu acredito que hoje a nossa tarifa é uma caixinha preta, né? A gente nunca sabe o que realmente a gente está pagando ou não. Eu já trabalhei, né, numa concessionária, não dá para entender muito como acontece, né, toda essa situação, porque a gente teve uma licitação totalmente congelada que ficou sempre com os mesmos operadores, nada foi mudado, acaba tendo uma situação que não gera uma concorrência tão grande para que melhore o transporte para nós e também não fique tão caro, né? Então a gente fica literalmente na mão deles. Tem um transporte lotado, de baixa qualidade, muito tempo fazendo uma rota. Eu acho que para ser estatal, né, era na época da Erundina, quando tinha inclusive alguns deslocamentos aqui na Tiradentes mesmo, as linhas de bairro era gratuita. Hoje eu não sei se tem muito embasamento para falar se seria a melhor maneira ou não de seguir com isso, sabe? Mas a gente tem que pensar que até mesmo por um passe livre, o financiamento tem que vir de algum lugar, mas tem que vir também das pessoas certas. Hoje ele vem literalmente das pessoas de baixa renda que mais utilizam transporte, e isso é um grande impacto na sociedade como um todo, né? E no acesso que a gente tem. Pensando agora um pouco mais amplo sobre direito à cidade, né? Sobre essa questão de ambiental mesmo, né, do acesso que as pessoas deveriam ter à cidade, pensando mais assim, nesse contexto mais amplo do direito à cidade. Como você avalia cada vez mais esse cerco se fechando, né, o aumento da tarifa do transporte público, agora o aumento com relação a essa faixa etária que utiliza bastante o transporte público, pensando nessa questão mais macro mesmo, do direito à cidade, do direito de vir, que inclusive é garantido na Constituição, né? Como você avalia essa questão, assim, diante dessa nova regra em São Paulo, que vai limitar ainda mais, né, esse direito, digamos assim? Bom, Bianca, eu acho que a gente pode resumir literalmente como uma segregação social, né? Porque é isso que acontece quando a gente deixa uma tarifa mais cara, quando a gente tira um direito de acesso, que facilitaria, seja na integração, seja um direito do idoso, seja numa visita de lazer em que ele vai acessar, vai para outro bairro, seja para situações essenciais, né? Mas principalmente eu acho que é a segregação social que isso ocorre na cidade, fazendo com que as pessoas, que desmotivem as pessoas a utilizar o transporte público, porque isso é óbvio, as pessoas vão se desestimulam a não utilizar, né? Não vão utilizar de maneira nenhuma porque tá caro, porque não tem uma integração, já é demorado, então as pessoas vão acabar, vou ficar em casa talvez, sendo que eu poderia ter acesso a um parque, até mesmo a um estudo ou coisas do tipo. Certo, Camila. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante de frisar e eu não perguntei e você queira falar referente a esse assunto do transporte, desse direito que, enfim, né, está sendo infligido de alguma maneira pelo governo? Bom, nessa época de pandemia, principalmente que a gente teve um desemprego muito grande, né, afetando todas as áreas, principalmente os trabalhadores autônomos, e que essa faixa etária de 60 e 65 anos inclui também, uma situação que a gente não tem nem como falar, né, e falar assim, nossa, a gente fica muito revoltado, porque é um passo para trás que a cidade está dando. A gente conseguiu tantas coisas legais nos governos anteriores e crente que isso ia perpetuar, mas não foi o que ocorreu. Camila, muito obrigada por você ter topado aqui conversar com a gente, falado um pouco sobre esse contexto mais específico desse direito, né, que de alguma maneira está sendo retirado agora. Muito obrigada mesmo por ter participado dessa edição do Conversa de Portão. Obrigada, Bianca.
Eu sou a Bia Pedrina e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, a análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges e edição por Sabrina. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima Conversa de Portão.